Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 11 de Gênesis apresenta dois eventos cruciais para a narrativa bíblica: a construção da Torre de Babel e a genealogia de Sem até Abraão. Esses dois eventos têm um significado profundo no desenvolvimento da história da humanidade e do plano redentor de Deus. Enquanto a Torre de Babel revela a tendência humana de se rebelar contra Deus, a genealogia de Sem até Abraão introduz a linha que levaria à formação do povo escolhido, pelo qual Deus abençoaria todas as nações. A história da Torre de Babel começa com a declaração de que toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Este detalhe é significativo, pois retrata a humanidade ainda unida por uma única língua, o que facilitava a comunicação e a cooperação entre todos. No entanto, essa unidade seria usada para desafiar a autoridade de Deus, em vez de promover seu plano. No versículo 2, lemos que as pessoas migraram do Oriente e se estabeleceram na terra de Sinar, que hoje corresponde à região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. A escolha dessa área não foi acidental. Era uma região fértil e propícia para a civilização. Aqui, a humanidade decidiu construir uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. Gênesis capítulo 11, versículo 4. O objetivo dessa construção era mais do que apenas erguer uma cidade. Eles queriam fazer um nome para si mesmos e evitar serem dispersos pela terra. Esse desejo de fazer um nome revela o orgulho e a ambição humana. Em vez de cumprir o mandato divino de espalhar-se e encher a terra, como Deus havia ordenado a Noé e sua descendência, Gênesis capítulo 9, versículo 1, eles decidiram se unir em um único lugar, buscando sua própria glória e independência de Deus. A torre, que deveria tocar o céu, simboliza a tentativa de alcançar o divino pelos próprios meios humanos. Eles queriam ser como Deus, uma atitude semelhante à de Adão e Eva no Jardim do Éden. No entanto, Deus observa o que está acontecendo e decide intervir. No versículo 5, lemos que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A frase "o Senhor desceu" é irônica, pois, apesar da altura da torre, ela estava infinitamente distante do céu real. Deus, sendo onipresente, obviamente não precisava descer para ver, mas essa expressão comunica a atenção pessoal de Deus em relação às ações humanas. No versículo 6, Deus reconhece o potencial da humanidade unida e como sua capacidade de cooperação poderia levar a mais rebelião e pecado. Ele diz: "Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer." A unidade em si não era o problema, mas sim o propósito para o qual a humanidade estava usando essa unidade: a autossuficiência e a desobediência. Deus, então, decide confundir a língua das pessoas, de modo que não consigam mais se entender. Confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis capítulo 11, versículo 7. A confusão das línguas provoca a dispersão das pessoas por toda a terra, interrompendo seu projeto de construir a torre e forçando-as a se espalharem, como Deus originalmente ordenou. Essa dispersão também cria a diversidade de línguas e culturas que observamos no mundo até hoje. A cidade onde a torre estava sendo construída foi chamada de Babel, que significa confusão, porque ali Deus confundiu a língua dos homens e os dispersou sobre a face da terra. Gênesis capítulo 11, versículo 9. A história de Babel nos ensina uma lição importante. Quando o ser humano tenta alcançar a divindade ou a glória por seus próprios méritos, ele inevitavelmente fracassa. A torre, que deveria ser um monumento à grandeza humana, acabou se tornando um símbolo de fracasso e divisão. Após a dispersão em Babel, o foco da narrativa muda da humanidade como um todo para uma família específica, a descendência de Sem. Os versículos 10 a 26 apresentam a genealogia de Sem até Abrão, mais tarde Abraão. Este é um ponto de transição crucial na Bíblia, pois marca o início da história do povo de Deus. Abraão é o ancestral do povo de Israel, e através dele Deus fará uma aliança que abençoará todas as nações da terra.
A genealogia de Sem revela que, enquanto a humanidade como um todo estava se espalhando e se fragmentando, Deus estava preparando uma linhagem específica pela qual ele cumpriria seu plano redentor. Noé foi preservado no dilúvio, e agora de sua linhagem surgiria Abraão, o homem a quem Deus chamaria para ser o pai de uma nação separada e santa. Nos versículos 27 a 32, a narrativa se concentra em Terá, o pai de Abrão, e nos eventos que levaram a sua jornada rumo à terra de Canaã. Terá viveu em Ur dos Caldeus, uma cidade avançada e próspera na Mesopotâmia, mas ele tomou sua família e partiu em direção a Canaã, embora tenha parado em Harã. Este movimento prenuncia a jornada que Abrão fará mais tarde, quando Deus o chamar para sair de sua terra e ir para um lugar que ele lhe mostraria. O capítulo termina com a introdução de Sarai, a esposa de Abrão, que era estéril, o que parece ser uma barreira à promessa de Deus de fazer de Abrão uma grande nação. No entanto, esse detalhe prepara o terreno para a intervenção divina que virá nos capítulos seguintes. Gênesis capítulo 11 é um capítulo de transição que liga a história universal da humanidade à história particular do povo de Deus. A Torre de Babel simboliza a arrogância humana e a tentativa de viver de forma independente de Deus, enquanto a genealogia de Sem e a introdução de Abraão mostram que Deus estava traçando um plano específico para trazer redenção ao mundo. Essa história de Babel também ecoa a ideia de que a verdadeira unidade e glória não vem dos esforços humanos, mas da submissão ao plano de Deus. A dispersão em Babel só será verdadeiramente revertida em Atos capítulo 2, no Pentecostes, quando o Espírito Santo unifica os crentes de diferentes línguas em um único corpo, o corpo de Cristo. Assim, vemos que, embora Babel tenha sido um momento de divisão e confusão, Deus sempre teve um plano de restauração e unidade por meio de Jesus Cristo. Portanto, Gênesis capítulo 11 é mais do que uma simples narrativa de uma construção fracassada ou uma lista genealógica. Ele nos ensina sobre os limites da ambição humana, a importância da obediência a Deus e a paciência com a qual Deus trabalha na história para cumprir seus propósitos, levando-nos a Abraão e a promessa de bênção para todas as nações. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.